você também pode ser um mestre em motores dois tempos. E eu falo isso com tanta certeza porque depois de mais de 10 anos trabalhando com esses motores, eu descobri uma forma simples que pode ser aplicada por qualquer pessoa e em qualquer motor dois tempos, que se aplicado do jeito que eu vou te ensinar aqui, vai te ajudar a preparar um motor muito forte e principalmente durável, que não vai quebrar. Esse método também é para ti que sempre desejou saber como o motor dois tempos funciona, porque eu vou te ensinar do básico ao avançado. E ao terminar esse processo, tudo vai fazer sentido para você e você vai se sentir então um mestre em dois tempos. E para quem é esse método? Esse método é para ti que quer aprender a preparar um motor dois tempos de verdade, do início ao fim, porque eu vou te ensinar a preparar cabeçote, cilindro, pistão, virabrequim, cárter, carburador, escapamento, entre outros, além de te ensinar o que é uma preparação leve, média e pesada. E também tu vai ter capacidade de definir o que é uma preparação de pista para uma preparação de rua. Então, tu vai ter condições de definir o que é melhor para o teu motor e para o motor do teu cliente. E para quem não é? Bom, a única coisa que me vem à cabeça é se você não gosta de motores dois tempos. Aí realmente esse método não é para ti. Mas se você ama motores dois tempos assim como eu, seja muito bem-vindo, você está no lugar certo. Mas será que funciona mesmo? Bom, eu tenho centenas de alunos que já estão aplicando o método e eu vou te mostrar alguns dos prints que eu recebo todos os dias. Mas antes de eu falar mais desse método, eu queria te falar um pouquinho sobre mim, para que tu entenda o contexto e saiba de onde ele surgiu. Bom, a minha história não deve ser muito diferente da tua, porque sempre que eu sinto o cheiro de motor dois tempos, algo bom vem na minha lembrança, e se tu chegou até aqui, é porque tu também gosta de motor dois tempos, e com certeza vai te identificar com isso. Meu sonho de infância, meu e do meu irmão gêmeo, e acredito que de muitos outros meninos naquela época, né, inclusive talvez tu, era ter uma mobilete. Só que na época éramos três irmãos e nosso pai ele priorizava o nosso estudo, então não sobrava dinheiro para isso. Então a gente pedia, mas ele não dava, né? Não tinha condições. Até que um belo dia ele nos levou numa loja e tinha uma Garelli dourada nos esperando. Uma Garelli usada, claro, né? Nossa, eu e meu irmão ficamos muito felizes. A gente pegou aquela Garelli e andava o dia inteiro. Só parava quando acabava a gasolina. Eu me recordo bem que a gente usou tanto, ela foi se desgastando. Eu desmontei ela toda, pintei ela de azul, ela ficou muito bonita. Só que o motor foi ficando cada vez mais fraco e a gente não sabia por quê, até que chegou um ponto que não dava mais para andar. E a gente parou de usar. Só que meu irmão era muito esperto e ele descobriu o motivo pelo qual a Garelli não andava mais. Então ele saía para andar com ela, chegava na esquina, tirava o filtro, que estava entupido, e esse era o motivo pelo qual ela não andava direito. Então ele saía para dar a volta dele, ela andava muito bem. Quando ele voltava, chegava na mesma esquina, colocava o filtro e me entregava. E aí eu saía para andar a 10 km por hora, que nem um trouxa, e chegou um tempo que eu não quis mais, né? E ele continuou querendo andar com a Garelli, e eu desconfiei, eu vi que alguma coisa tinha errado. E aí perguntei para ele, e ele me contou. Quando eu descobri o que que era, e eu tirei o filtro, eu fiquei impressionado o jeito que aquela Garelli andava. E foi naquele dia que eu entendi que coisas poderiam ser feitas nos motores dois tempos para melhorá-los. E aí é claro que um motor andando sem filtro não durou muito, né? Aquela Garelli teve uma vida útil muito curta depois que a gente tirou o filtro. Então a gente acabou desistindo dela, porque ela realmente ficou ruim de andar, porque o motor já não prestava mais. Depois a gente acabou trocando por uma bicicleta. Depois disso a gente começou a fazer nossos bicos, cada um comprou a sua mobilete. Eu comprei uma Monarch, ele comprou uma Caloi. Depois a gente trocou por RX, depois passamos pela RD, né? Inclusive a RD do meu irmão era temida aqui na cidade e ninguém mais queria arrancar com ele porque ela era muito forte. E aí com o tempo a gente trocou por carro e a nossa vida nos dois tempos acabou se encerrando. E um belo dia, numa conversa com meu irmão aqui na minha casa, a gente relembrou dessas histórias, das mobiletes, das RX, das RDs, e algo muito bom tomou conta de mim, foi quando eu lembrei, né, do meu tempo de infância e de todas essas histórias maravilhosas. Eu me lembro muito bem que o ano foi 2012, que foi quando eu redespertei para os dois tempos.
Naquele mesmo dia a gente combinou de comprar 2 mobletes, e eu saí a procurar, encontrei uma Caloi 1981 preta, com todas as carenagens cromadas, toda original. E o meu irmão, ele começou primeiro pelas peças, ele trouxe lá da França umas peças de motor importadas, mas depois ele acabou desistindo do projeto. Então eu peguei aquela Caloi, reformei ela inteira, deixei ela impecável e comecei a andar, comecei a usar. Só que eu não me conformei com 60 km por hora dela. E o que eu fiz? Peguei as peças do meu irmão e fiz o quê? Estraguei elas, porque eu não tinha a menor noção do que eu estava fazendo. E aquilo me deixou obcecado, porque eu queria realmente aprender a preparar o motor. Perguntei para algumas pessoas que já faziam isso e infelizmente eu me decepcionei. Quem trabalha nesse ramo, infelizmente, não quer dividir o seu conhecimento. Então o que eu fiz? Fui atrás de conhecimento. Procurei todos os manuais, todos os PDFs possíveis sobre 2 tempos, de outros países. Teve alguns com 200 páginas em outras línguas que eu tive que traduzir um a um para que eu pudesse então adquirir um pouco de conhecimento. Depois disso eu comecei a saga de compra peça, prepara, estraga, compra peça, prepara, aprende. E assim eu acabei gastando bastante dinheiro. Então eu descobri que em São Paulo, lá em Guarulhos, existia uma arrancada de mobletes e por acaso eu tinha um trabalho para fazer lá em São Paulo e coincidiu na data e eu fui lá acompanhar. E eu fiquei impressionado com aquelas mobletes lindas que andavam muito e eu decidi naquele dia que eu teria a moblete mais rápida do Brasil. Então eu decidi montar um motor do zero, aplicando todos os conhecimentos que eu tinha aprendido e eu fiquei impressionado com o resultado. Quando eu montei aquele motor e eu dei a minha primeira volta, eu senti que o motor queria me arrancar de cima da moblete. E eu senti uma tontura que só quem anda em motores fortes sabe do que eu estou falando. Eu tive a oportunidade de passar aquele motor no dinamômetro e ele rendeu 21,6 HP. Isso são 7 vezes a potência original do motor. Ali eu entendi que eu estava armado até os dentes para alcançar o meu objetivo de ter a moblete mais rápida do Brasil. Só que eu moro a 1.200 km de São Paulo e levar essa moblete para lá para mim ficou um tanto complicado. Nesse meio tempo, o pessoal de lá começou a colocar as mobletes na pista e quem estava mais forte lá estava fazendo 9,4 segundos a 107 km por hora. E como eu tenho Tarumã perto de mim, eu entendi que eu podia usar o tempo de pista, né, para ter um comparativo com o pessoal lá de São Paulo. É claro que eu já tinha levado outros motores que eu tinha feito para o Tarumã, e o melhor tempo que eu tinha feito lá era 10,2 segundos. Então eu sabia que chegar num tempo de 9,4 seria bem complicado. Mas, com aquele novo motor, eu tinha bastante esperança. Então eu convidei meu amigo Luan para a gente levar essa moblete na próxima sexta-feira, que era a noite de motos, no Tarumã. E o Luan era um piloto mais experiente. Ele, inclusive, arrancava com RD na terra com o pai dele, que também era piloto. Então, chegado o tão sonhado dia, a gente levou a moblete para o Tarumã e na primeira passada a gente já teve uma dificuldade. Ela tinha tanta força que ela levantava a frente. Ela levantava 2, 3 vezes até ela estabilizar a velocidade e o Luan conseguia acelerar de fato. E no final da reta, ela tinha tanta velocidade que a frente balançava e ele tinha que tirar a mão porque ele ficava com medo. Mas mesmo assim, na primeira passada a gente conseguiu bater o recorde com 9,4 segundos, apesar dessas dificuldades. Na segunda passada, a gente combinou dele não acelerar tanto para não subir, mas mesmo assim no final, ela ainda balançava porque tinha muita velocidade, ela chegava a mais de 120 km por hora. Então, ele tinha que tirar a mão no final, mas mesmo assim, a gente conseguiu melhorar o tempo para 9,2 segundos. Antes da gente dar a terceira passada, veio o intervalo da pista para a apresentação das motos, mas a gente já estava na fila, aguardando dar a próxima passada. E nesse meio tempo, chegou o pai do Luan, só que eu não estava no momento. E o Luan falou assim para os meus amigos: meu pai chegou e eu não posso fazer feio. Aquilo deu um ânimo de coragem para o Luan, e quando a pista foi liberada, ele conseguiu dar um tiro perfeito. Ele conseguiu arrancar sem levantar, e ele não tirou a mão até o final da reta. Até hoje eu engasgo com essa história, porque ele conseguiu bater 8,6 segundos a 143 km por hora. E a gente comemorou demais aquele dia. Naquela mesma noite, isso foi assunto em grupos de WhatsApp, Facebook. Inclusive ligaram para amigos meus querendo saber se era verdade aquilo.
E alguns até disseram que eu estava com motor de RD naquele dia. Naquele dia virou uma chave na minha cabeça. Eu entendi que eu tinha descoberto um método que eu poderia aplicar a qualquer motor 2 tempos e transformar esse motor em um motor campeão. Resumindo, eu entendi de fato o conceito do que é sintonizar um motor, pois eu consegui transformar um motor de 3 cavalos, aplicando todos os meus conhecimentos em cima dele, e transformar num motor de 21 cavalos, que consegue chegar a 143 km por hora em uma reta de 200 metros. Então eu criei o canal Sintonizador 2 Tempos no Instagram, onde eu venho ensinando outras pessoas que, assim como eu, amam motores 2 tempos, a entender melhor esses motores. Então, depois de ter passado muito conhecimento de graça no Instagram, eu entendi que ali não era a melhor forma de ensinar alguém, pois o conteúdo ficava muito disperso. Então eu tive a ideia de criar um curso onde eu pudesse concentrar todos os meus conhecimentos e disponibilizar para quem realmente quer aprender sobre preparação de motores 2 tempos. Então eu vou te mostrar agora como eu tenho aplicado o método sintonizador em todos os motores que eu tenho montado ultimamente. Então, aproveitando, eu queria falar um pouquinho sobre o meu método, né? Eu vou passar aqui para vocês verem rapidinho, tá? O que é sintonizar? Segundo a minha ótica, né, em relação aos motores 2 tempos, né? Sintonizar é a arte de ajustar todos os componentes do motor a fim de que trabalhem em conjunto com o mesmo objetivo, tá? E aqui o nosso objetivo principal é a performance, sempre, né, pessoal? Então, o método sintonizador. Teoria exponencial, tá? Essa aqui é a matriz do meu método, tá, pessoal? O método sintonizador aí. Já tem algum tempo que criei um método e tenho aplicado em alguns motores que desenvolvi. Esse método não deve ser aplicado na íntegra a qualquer motor 2 tempos. Por que eu falo isso, pessoal? Porque quando a gente pensa em um motor 2 tempos, nem todos os motores são feitos para terem a máxima performance, né? E às vezes quando a gente busca a máxima performance, a gente pode tirar esse motor de uma condição de uso diário, por exemplo. Então, o método deve ser aplicado quando a gente busca realmente um motor super preparado, de alta performance, tá? Daí, quando eu não quero um motor de alta performance, ou um motor para rua, por exemplo, uma preparação leve, média, ou uma preparação mais forte, né? Eu vou dosando ali um método sintonizador para chegar no meu objetivo, tá? O método se baseia em sintonizar, ou seja, preparar todos os componentes do motor a fim de que a melhoria efetuada em um componente se some com a seguinte e tenhamos um acréscimo de potência cumulativo, tá? Então, esse aqui é a teoria exponencial, tá? Foi assim que eu consegui octuplicar em 8 vezes a potência de um motor chamado AV10, mais conhecido como motor da Mobilete. Entretanto, esse método se aplica a qualquer motor 2 tempos, tá? Seja ele RX-125, RD-135, DT, jogue, karts, né, e assim por diante, tá? Então, não é porque eu sou conhecido por mexer em motor de mobilete que esse método se aplica só ao motor mobilete, tá? Motores 2 tempos têm o seu funcionamento igual a qualquer outro motor 2 tempos, tá? Então, eu tenho um amigo, né, preparador, que ele fala que o motor da mobilete é uma escola, né? E por que eu mexo? Porque eu gosto e porque é barato, né? Se a gente quer aprender realmente a mexer em motor 2 tempos, começa pelo motor da Mobilete, que a gente tem uma quantidade grande de peças, né? E com um custo muito bom, né? Dá para estragar e não ficar pobre, vamos dizer assim, né? Então, exemplificando a teoria, tá? Vamos supor que eu faça a preparação de um cabeçote e essa melhora traga, supostamente, né, 10% a mais de potência. Imaginemos que tenhamos 2 motores e utilizemos esse cabeçote nos dois. Então vamos dar o exemplo aqui, o motor 1, tá? A RD original, ela tem 17 cavalos, tá? Motor 2, RD 135 com cilindro preparado lá, tá? Esse motor supostamente gera então 20 cavalos, tá? Se utilizarmos o cabeçote no motor original, teremos 10% de acréscimo indo para 18,7, um acréscimo então de 1,7 cavalos, né? Então, se eu adicionar esse cabeçote no motor de 17 cavalos, né, eu vou ter um acréscimo então de 10%, ou seja, 1,7 HP, e esse motor vai então para os seus 18,7.
Mas, se utilizarmos esse mesmo cabeçote no motor preparado, teremos então 22 cavalos, um acréscimo de 2 HP. Então, é diferente eu aplicar 10% no motor que tem 17 do que eu aplicar no motor de 20, tá? Então, no motor que tem 20 cavalos, eu vou ter um acréscimo maior, um acréscimo de 2 HP, e esse motor então vai para 22 HP, tá? Portanto, a conclusão que chegamos é que uma melhoria aplicada em cima da outra se amplifica. Esse efeito se chama crescimento exponencial, tá? Então, qual é a teoria do método sintonizador? Que a gente aplique uma melhoria em cima da outra e esse crescimento seja exponencial, né? Então, cada melhoria se soma a outra e sucessivamente até a gente conseguir preparar todos os componentes desse motor, né? E ter então um motor super eficiente, tá? Então, a matriz do método está aqui, tá? Então a gente vai ver a performance no meio, tá? E aí eu vou preparar o meu escapamento, eu vou preparar a minha pirâmide, eu vou preparar o meu cabeçote, a minha ignição e assim por diante, todos com o mesmo objetivo, tá? Nós temos aqui, ó, o módulo Start, o módulo Pro e o módulo Expert, tá? A gente inicia o curso então pelo módulo Start, depois a gente entra para o módulo Pro e para o módulo Expert, tá? O módulo Start, ele envolve aqui, ó, o cabeçote, deixa eu dar um zoom aqui para que a gente consiga enxergar melhor, ó. Não está nítido, ó. Então, o módulo Start envolve cabeçote, combustível e carburador, tá? O módulo Pro envolve cilindro, cárter e pirâmide, tá? E o módulo Expert envolve escapamento, virabrequim e ignição. Tá? Por quê, pessoal? Porque aqui envolve um pouco de cálculo, aqui um pouquinho de cálculo, aqui um pouquinho também. Tá? Então, a gente vai... E também tem a questão de eu entender, por exemplo, como é que funciona o cabeçote, para depois que eu entenda como é que funciona o meu cilindro e assim por diante. Então, existe uma ordem cronológica aqui, tá? E de dificuldade também. Tá? Então, a gente vai passar por todas as etapas aqui, né? Começando pela preparação do cabeçote, combustível, carburador, né? Que eu já consigo fazer uma preparação leve, tá? Com isso aqui. Então, quando a gente começa a passar pela introdução aqui, a gente vai entender direitinho como é que isso funciona, tá? Então, pessoal, um método sem método, tá? Que é o que a gente vê o pessoal preparando o motor aqui, tá? Então, o cilindro eu preparei para uma coisa, né? Uma preparação que concentra, por exemplo, a banda de potência. Aí o escapamento eu uso qualquer um lá, porque eu não conheço escapamento, né? Eu não tenho a menor ideia do que aquele escapamento faz com o motor, né? E eu jogo esse escapamento lá no meu motor, tá? E o meu cabeçote eu preparei ele de outro jeito lá, que ele trabalha de uma forma diferente, tanto de cilindro quanto de escapamento. O que aconteceu aqui, pessoal? Tá? As coisas não se conversam, ou seja, cada uma puxa para um lado. Vai melhorar esse motor? Vai. Mas vai ser um motor que foi montado com estratégia nula. Tá? Então, o que eu sugiro? Né? A teoria exponencial, que é o método sintonizador. Né? Todas as preparações, tudo que eu fiz nesse motor se conversa. Né? Tem um objetivo, tem uma estratégia. Né? Então, o aumento de potência que eu vou ter aqui é exponencial. Por quê? Porque tudo está se dirigindo na mesma direção. Tá? Então, este é o método sintonizador. Eu queria mostrar também um pouquinho de como é que eu fiz a organização do curso. Tá? Esse aqui é o mapa mental que eu criei. Tá? Então, eu queria mostrar aqui que tudo gira em torno de sintonizar. Né? Então, eu tenho a introdução, tá? Fala sobre os fundamentos, né, e o funcionamento do motor 2 tempos. O que é sintonizar, que eu passei para vocês um pouquinho. Cálculo de cilindrada e dicas aqui para quem está começando, tá? Então começa bem do zero, tá, pessoal? Do zero mesmo, tá? Então, aí a gente tem dentro de sintonizar, né? O módulo Start, o módulo Pro e o módulo Expert, tá? Então, tem 26 assuntos aqui dentro do módulo Start, são 23 dentro do módulo Pro e 32 assuntos dentro do módulo Expert, tá? Então, quando a gente abre aqui, a gente vê que a estrutura é bem grande, tá, pessoal? A gente sai daqui realmente como um mestre em 2 tempos, tá? Então, carburação, né? Então, tem o tamanho ideal do carburador, tem os tipos, né, de pistonete com bomba, funcionamento e regulagem de cada um deles, tá? A leitura da vela, para a gente acertar a carburação, né?
e a preparação, tá? Então eu ensino vocês realmente como é que prepara, como que acerta um carburador, tá? Do zero. De forma com conceito, tá, pessoal? Combustíveis aqui, tipos, né? Eu mostrei um pouquinho para vocês, sobre os oxigenados, sobre a entalpia, né? Proporção air-fuel, né? Misturas com óleo, né? Ensino como misturar. E aplicações para economia, autonomia e performance, tá? Na pirâmide de torque, né? A dimensão adequada, tipo de paleta e número de paleta, tá? Esse é o módulo Start. O módulo Pro, aí o negócio começa a ficar legal mesmo, né? Porque a gente entra aqui em cilindro, ó. A gente aprende a tirar a graduação do cilindro, a gente entende como é que funciona a janela de escape, os formatos, eu dou exemplos, né? Eu tenho um PDF que dá para baixar aqui, porque é muito fácil medir a graduação, mas faz o que com ela, né? Então eu ensino, ou forneço ali um PDF, né? Com alturas de janela de escape, alturas de janela de transferência, em função da preparação que está buscando, né? Flow down, a mesma coisa. Casamento do cilindro com o cárter, ensino como fazer. Materiais de revestimento do cilindro, isso é importante. Pistão, formatos, materiais. Anéis, mesma coisa, né? Como é que mede o gap de abertura ali do anel, né? Pistão, mesma coisa, eu falo em folgas, né? Depois a gente entra de cabeçote, né? Squish, banda de esmagamento, que eu falei um pouquinho, né? Altura de esmagamento, formatos da câmara de combustão e velocidade do squish, tá? Cabeçote, ele taxa, né? Estática e dinâmica. E preparação do cabeçote. Mostro realmente como fazer a preparação dele, tá? Cárter, que fala sobre o volume, que é um assunto bem discutido ali, né? Preparação do cárter e acabamento interno. Como é que a gente deixa esse acabamento interno do cárter, tá? Esse é o módulo Pro. E o módulo Expert. E daí a gente entra numa parte mais legal ainda, que é escapamento. A gente vê o tamanho dele, né? São várias aulas só falando de escapamento, né? É um assunto bem importante. A gente fala sobre a introdução, formatos, onda de choque, mitos, materiais, sobrealimentação e vedação no escape. Tá? Depois a gente fala das partes, né? Passa por cada parte, o que é o cabeçalho, para que serve, o que é o difusor, de que forma que ele atua realmente ali no escapamento e no motor em geral, né? Barriga, o buffle, o stinger e o silenciador. Tá? Cálculo da faixa de torque que eu tinha comentado para vocês ali, para descobrir onde é que está a banda de potência do motor, em que faixa de RPM está a faixa de torque do motor. Tá? Fórmula FOSS e fórmula Graham-Bell. Pessoal, isso aqui acho que é a parte mais importante do curso, tá? A gente aprende a desenvolver escapamentos. Tá? Isso não vai achar em lugar nenhum. A gente vai descobrir ali duas formas de calcular um escapamento, né? Que é realmente descobrir comprimentos, diâmetros, angulações de cone, tá? A fórmula FOSS é usada para escapamentos de alta performance. E Graham-Bell a gente usa os cálculos dele para desenvolver escapamentos aí para preparação leve, mediana, de preparação fortes também, tá? Então a gente faz escapamento aqui para qualquer tipo de motor e aqui quando a gente quer alta performance mesmo, que é escapamento aí para moto de arrancada 200 metros ou circuito de corrida, tá? E estudos de casos, que é bem legal. Um aluno meu me deu um exemplo que eu gostei demais, que aqui a gente aprende a fazer, por exemplo, uma receita de como é que faz a comida, né? E aqui nos estudos de caso a gente sente o sabor da comida, né? Como é que, de fato, um escapamento atua no motor, né? A gente olha para gráficos ali de dinamômetro, né? E descobre realmente como é que funciona o escapamento e como é que ele atua realmente no motor, né? Depois a gente tem virabrequim aqui, né? Introdução, recomendações, como é que faz a centragem dele, né? O que é o RL, né? Como é que calcula. E balanceamento também, a gente faz o balanceamento de um virabrequim na prática ali para ver como é que faz, tá? Depois, por último, ignição, né? Introdução, velocidade squish em relação ao ponto, né? Como é que atua, tipos de ignição, ponto ótimo do motor, né? Para a gente descobrir qual é o ponto ótimo do motor, estudos de caso, que é a mesma coisa que eu falei antes do escapamento, e leitura da vela para a gente ver como é que está o nosso ponto de ignição.
Então, basicamente é isso aí, pessoal. A gente está vendo aí toda a estrutura do curso, bem organizado, tá? Eu quero mostrar para vocês também como é que está essa estrutura dentro da Hotmart. Bom, pessoal, eu queria mostrar para vocês então o curso dentro da plataforma Hotmart, tá? Está organizado por módulos, tá? Então, comece aqui, introdução, tá? Carburador, né? Módulo Start, carburador, módulo Start, combustíveis, tá? E é aqui a gente vai vendo o que tem dentro, né? Ali do módulo Start carburador, né? O tamanho ideal, tipos, tá? Então, assim por diante, né? Módulo Start, né? Tem os 3 assuntos aqui do módulo Start, os 3 assuntos dentro do módulo Pro, né? E aí a gente vai abrindo aqui, a gente vai vendo quais são os assuntos ali dentro, tá? Assistiu a aula, marca como concluído, tá? Para que no final vocês possam emitir o certificado de vocês, tá? Então a gente vai passar por tudo aqui, né? Perdão, a gente vai passar por todos os módulos, a Expert, né? Até lá embaixo, tá? Daí, para assistir a aula, basta dar o play aqui, tá? E uma coisa importante, tá? Tem muito material para baixar. Então, vocês, sempre que assistirem a aula, né? Vocês baixem aqui, tá? Vejam qual é o material que tem para fazer download, tá? E se puder, deixa um comentário aí também, se gostou ou não gostou da aula, tá bom? Então, basicamente é isso. É muito fácil de assistir o conteúdo, tá? E aí vai te dando aqui a porcentagem, né? De todas as aulas que estão disponíveis, tá bom? Então, basicamente é isso aí, pessoal. E juntamente com o curso, eu entrego 2 bônus. O primeiro deles é o acesso a um grupo privado no Facebook, com a participação de alunos, para ajuda mútua e troca de informações. O segundo bônus que eu vou te dar é o suporte ao vivo comigo toda quarta-feira, onde tu pode entrar juntamente com outros alunos para retirada de dúvidas sobre o curso. Além, é claro, do suporte por e-mail, que eu respondo em até 24 horas. Eu tenho tanta confiança no conteúdo que eu entrego, que eu selecionei a garantia máxima da Hotmart. A garantia pode ser de 30, 15, 21 ou 30 dias. Eu selecionei a garantia de 30 dias para que tu tenhas a máxima segurança. E se por qualquer motivo tu achar que o curso não é para ti, você tem 30 dias para pedir o seu dinheiro de volta. Portanto, você não corre risco nenhum. Acredite, a maioria dos cursos não tem o suporte e a garantia que eu estou te dando. E eu tenho tanta convicção nisso, pois eu sei que nas primeiras aulas você já vai entender o nível de conhecimento entregue e vai ter a certeza de que fez o melhor investimento em você mesmo. Então, se você quer se tornar um mestre em 2 tempos, clica no botão abaixo e nós nos vemos do outro lado. Até breve.